está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Cante conosco. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Minha fé não está firmada, cante, nas coisas que podes fazer. Pois eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Acho que o meu sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Acho que o meu sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, mas se fechar, Continua sendo oh, se a doença vier, Ele é Deus, se curado eu for, Ele é Deus, pois se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Ele é Deus, é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Oh, quantos creem nisso? Dê glória a Deus aí. Aleluia, Ele é Deus. Independente das circunstâncias, independente das... Aleluia. Nosso Deus é poderoso. O Senhor é poderoso. Abra sua Bíblia, meu querido, por gentileza. Capítulo 6 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Capítulo 6. Glória a Deus. Aleluia. Mateus capítulo 6, versículo de número 25. Aleluia. Podemos já sentir a presença do nosso Deus, do nosso Senhor neste lugar. Diz assim a palavra do Senhor:
Mateus capítulo 6, versículo 25. Portanto, vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas? Contemplai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial as sustenta. Não tendes vós muito mais valor do que as aves? Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? E por que andais preocupados quanto ao que vestir? Observai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham e nem tecem. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o esplendor da sua glória, vestiu-se como qualquer um deles. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos preocupeis dizendo o que iremos comer, que iremos beber, ou ainda com o que nos vestiremos, pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso. Mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações, e é suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. Amém? Tome o seu lugar, por gentileza. Queridos, nós vamos ministrar uma palavra que Deus falou ao meu coração esta manhã. Eu tenho algumas mensagens por misericórdia e bondade do Senhor anotadas, né? A gente que sempre está ministrando, a gente sempre está buscando uma palavra, e temos algumas mensagens anotadas na agenda, mas eu sempre procuro ouvir a orientação de Deus para o momento atual, para o momento de hoje. E nesta manhã o Senhor me deu essa mensagem. O tema dessa mensagem é: por que não se preocupar? Por que não se preocupar? Eu estava, a semana passada, se eu não me engano, uma ansiedade, uma preocupação tomou forte meu coração. E eu sou do tipo de pessoa que não se preocupa muito, não levo muito as coisas a sério. Não levo muito a sério, não levo, como dizem as pessoas, não levo muito para o coração, não. Sempre procuro enxergar o lado positivo, sempre pensando de forma positiva, de forma a romper por fé. Se o mar está à frente, eu creio que ele vai se abrir. Se ele não se abrir, eu creio que Jesus tem o poder de nos fazer andar sobre o mar, e assim por diante. Mas semana passada eu fui assaltado por uma ansiedade, uma preocupação, e aquilo me deixou tão angustiado, que aquilo afetou não só o meu psicológico, como também o meu corpo. Era por volta da hora do almoço, e antes dessa ansiedade atacar o meu coração, eu estava tranquilo. Mas a partir daquele momento que a ansiedade tomou conta do meu coração, para os irmãos terem noção, eu iria trabalhar na parte da tarde, a partir das 3 horas da tarde, já estava chegando o próximo horário de eu almoçar para poder ir para o trabalho, e eu perdi completamente a fome. Minha esposa perguntou: Adriano, você não vai almoçar? Eu falei: perdi a fome. Não havia algo por dentro, uma angústia
que atacou o meu ser, e eu fiquei extremamente tomado por aquela ansiedade. A fome foi embora. E devido ao que eu vi, ao que eu acompanhei na TV, essa ansiedade abalou meu coração. E aí vem essa palavra de Jesus: não fiqueis ansiosos, não fiqueis preocupados. Aí eu comecei a perguntar ao Espírito Santo do Senhor: mas como não me preocupar? Como não ficar ansioso pelo que pode acontecer? A ocasião, os irmãos já sabem, certamente, uma das coisas que abalou a nossa política na semana passada, uma das pessoas que acompanhavam do lado do nosso presidente, estava agora dando uma entrevista e deixando o cargo. Aquilo me deixou profundamente triste. Aquilo abalou meu coração de uma forma que eu perdi a vontade de almoçar. E eu comecei a me indagar de algumas coisas, começar a pensar em algumas coisas e as possibilidades, porque a ansiedade, a preocupação, ela trabalha com as possibilidades ou a falta delas. E eu comecei a pensar muito nisso quando o Senhor começou a ministrar o meu coração. Você não precisa se preocupar. Você tem motivos para não se preocupar, Adriano. E aí essa palavra em que Jesus, o nosso Senhor, o nosso Mestre, está ministrando aqui à multidão e principalmente aos seus discípulos, para que eles não deixassem que a ansiedade e a preocupação tomassem o coração deles, a ponto de paralisá-los, para que eles não pudessem cumprir as suas missões. E o tempo que os apóstolos estavam vivendo era um tempo de preocupações políticas, preocupações governamentais, preocupações como que iria acontecer com o país deles, o que iria acontecer, se Roma iria continuar, se Jesus iria reinar, o que iria acontecer. E agora Jesus vai diretamente ao tema, a ansiedade, a preocupação, e diz: por que vocês estão preocupados? Por que vocês estão tão ansiosos pelo que vão comer ou vestir? E aí, a resposta lógica é: Jesus, vamos falar aqui uma verdade, como não me preocupar? O senhor está observando o cenário? O senhor está vendo o que está acontecendo? Como que eu não posso ficar preocupado? Como eu vou blindar o meu coração para não ficar ansioso? E não deixar que esta ansiedade me paralise e me dê medo do futuro. E Jesus dá a resposta que está no capítulo 6, a partir do versículo 25, Jesus, por cerca de 7 vezes, ele usa a palavra não se preocupe, ou não fique ansioso, e ele dá aqui a receita, o porquê não precisamos ficar ansiosos, o porquê não se preocupar. Primeiro, no versículo de número 26, ele fala sobre as aves dos céus. Elas não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o vosso Pai a sustenta. Aí eu observei esse versículo: mas como assim, Senhor? Ele disse: porque o Deus que você serve, Ele é Pai. Por que não se preocupar? Porque o Deus que nós servimos, Ele é Pai. Eu não estou falando de um Deus distante, de um Senhor que está sentado num trono e não se comunica com aqueles que estão na terra. Eu estou falando de uma relação de pai para filhos. Quem é pai aqui? Quem é mãe? Sabe o que eu estou falando? O que você faz pelo seu filho? O que você é capaz de fazer pelo seu filho? Oh, aleluia. Jesus está dizendo: ei, não se preocupe primeiro, porque Deus é Pai. E um pai sabe dar coisas boas para os filhos. E um pai, ele traz provisão no momento certo. Eu me lembro que quando eu tinha ainda cerca de 5 ou 6 anos, você se lembra da sua infância? Lembre aí esse momento. Qual era a sua preocupação?
0% de preocupação. Zero. Você tinha alguma preocupação, Robson? Não? Nem eu. Alguém tinha alguma preocupação com 5, 6 anos de idade? Tinha. Por que você não tinha preocupação? Porque você tinha certeza que os seus pais iriam provisionar tudo. Ah, você não entendeu, você não tinha dado um glória a Deus junto com o Dr. Jefferson. Meu querido, olha o que eu estou dizendo aqui. Nós, quando éramos criancinhas, nós não preocupávamos das contas que iriam chegar, com o cartão de crédito que iria vencer, com o arroz ou com o feijão, ou até mesmo com a roupa ou o sapato. Sabe por quê? Nós tínhamos uma certeza em nosso coração que os nossos pais iriam provisionar tudo. Por isso que as crianças não querem nem saber se está chovendo ou fazendo sol, se tem coronavírus ou não. Elas querem brincar, elas querem se alegrar. E você diz, menino, menina, cuidado. Mas ele não quer nem saber, sabe por quê? Ele tem certeza que tem um pai, que tem alguém que vai trazer provisão para ele. E não vai faltar na mesa, não vai faltar roupa, não vai faltar absolutamente nada, porque tem pai. Então Jesus está dizendo aqui, primeiro, não se preocupe, porque Deus é Pai. E Jesus faz uma comparação ainda. Se vocês que são homens maus, ruins, péssimos, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, o que dirá o Pai Celestial? Dará muito mais aos seus filhos. Por que não se preocupar, pastor? Porque em Salmos de número 103, eu vou ler esse salmo é lindo, olha isso. Salmo de número 103, no versículo de número 13, olha o que diz esse texto. Salmo 103, versículo 13 diz assim: como um pai se compadece pelos seus filhos, assim semelhantemente o Senhor tem compaixão de todos aqueles que o temem. Ah, você não entendeu. Está dizendo aqui que o Deus que é Pai, Ele tem compaixão. E o que é compaixão, pastor Adriano? Compaixão é se colocar no mesmo lugar. Se compaixão é o mesmo que dizer, o Pai se coloca no seu lugar e vê o que você está vendo, sente o que você está sentindo e sabe o que você está precisando. Deus é Pai. Oh, aleluia. Segundo, porque não devo me preocupar? Versículo 27. Versículo 27 diz assim: qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? O que Jesus está dizendo aqui? Ei, não se preocupe, porque a ansiedade ou a preocupação não resolvem nada. A ansiedade, a preocupação com as coisas não resolve. Ah, eu estou muito preocupado. Isso não vai resolver. Isso é inútil. A sensação ruim de ser ansioso ou preocupado não resolve nada. Jesus está dizendo, quem de vocês aí que ficam preocupados por qualquer coisa, pode acrescentar algum tempo de vida? Por acaso a sua preocupação vai resolver o problema? Não. A minha esposa mesmo disse, Adriano, mas o mês que vem, minha filha, vamos gozar o mês de hoje, agora. Mas o mês que vem, não, mês que vem é outra coisa, é outra conversa. Já viu a história do maná no deserto? O povo poderia guardar o maná, sim ou não? Deus não permitia que eles guardassem o maná, porque o maná de cada dia iria ser provisionado. Jesus está dizendo, não fique preocupado, porque segundo, não vai resolver. Se matar de ansiedade pelo que pode acontecer amanhã ou mês que vem, não vai resolver. Se você tiver que ser demitido, será. Se você tiver que ter um aumento, terá.
Se as portas forem se fechar, se fecharão. Mas do momento que você decide ser feliz no agora e gozar do presente que Deus está te entregando agora, você esquece do amanhã e entende que o amanhã pertence ao seu Pai, que já está cuidando de tudo. Oh, aleluia. Terceiro, por que, pastor? Não se preocupar. Isso aqui é forte. Versículo de número 30. Diz assim: então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Jesus está dizendo: por que não ficar ansioso? Porque a ansiedade revela um coração temeroso e sem fé. Porque a ansiedade, a preocupação, revela um coração que teme e que não tem fé. Pessoa que se desespera, que se apavora, que se preocupa ao extremo, vive deixando a ansiedade tomar conta do seu ser, a ponto de fazer coisas ou de deixar de fazer outras. Está revelando um coração sem fé. Jesus está dizendo assim: ei, homens de pequena fé. Diz a história que uma ilustração que um pássaro olhando os seres humanos correndo para todos os lados, trabalho e preocupação e ansiedade e aquela correria toda, e pessoas perdendo os poucos cabelos que restam na cabeça. Os pássaros olharam um para o outro assim: rapaz, eu não entendo o ser humano, engraçado eles, né? Eles se preocupam com tantas coisas, eles correm para lá, para cá e se preocupam tanto. Será por quê? Aí o outro pássaro respondeu: eu acho que é porque eles não têm um pai como o nosso. Eu acho que é porque eles não têm certeza que tem um pai que cuida deles. Porque os passarinhos não estão nem aí. Os animais não estão nem aí. Porque eles sabem, mesmo não sendo racionais, eles sabem que a provisão virá. Jesus comparou a nossa situação com esse tipo de animais, com esse tipo de plantas, que não se preocupam, que não fazem celeiros, que não guardam, que não economizam, que não fazem absolutamente nada. Mas o Deus que cuida delas, Ele fará muito mais por nós. Por que não se preocupar? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando eu deixo a ansiedade, a preocupação tomar o meu coração, o meu tempo, eu estou dizendo: eu não acredito que Deus pode fazer. Eu estou dizendo, em outras palavras, eu não sei, eu tenho dúvida da capacidade de Deus. Quando alguém está ansioso por demais, está dizendo: eu não sei se Deus tem um controle mesmo da situação em suas mãos. Eu até esses dias estava louvamos ao Senhor com um hino que diz que o controle ainda está na palma das suas mãos. Aí o Espírito Santo falou: não, está um pouquinho equivocado. Eu sei que tem ali a questão da letra a licença poética. É difícil agora, hein? Mas não é que o controle ainda está. O controle sempre esteve, sempre estará na palma das suas mãos. Nunca sairá de suas mãos o controle. E ter o controle, Jota, ter o controle é no momento em que você quiser mudar a história, mudar o canal. Não é assim lá na sua casa? Você está com o controle nas suas mãos, e você está vendo uma programação, alguma coisa, e quando aquilo não te agrada, quando você quer intervir, você só pega o controle e muda. Fácil. Assim o nosso Deus tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. Aleluia. Oh, aleluia. Quem tem fé não vive ansioso, vive por fé e não por vista. Quem tem fé, mesmo em situações adversas, acredita sempre que as coisas vão melhorar. Pastor Adriano, e será que no Brasil vai melhorar? Vai sim, mas será que vai ser nesse tempo? Pode ser, pode não ser também, mas uma coisa eu tenho certeza: a minha pátria não se chama Brasil, a minha pátria não se chama planeta Terra. Nós temos uma mansão que está nos aguardando. Lá não existe corrupção, lá não existe nada que possa tirar a paz daqueles que lá estão.
Oh, o nosso coração não pode ficar tão preso a essa terra, a trazer ansiedade para o nosso coração. Por quê, pastor? Porque nós não somos daqui. Por mais que nós amemos o nosso país, por mais que nós lutemos por justiça, e temos que fazer isso mesmo. Ah, meu querido, os apóstolos disseram que se essa casa se corromper, Paulo estava dizendo, se essa casa agora retornar ao pó, não tem problema, porque nós temos um edifício preparado, um edifício eterno com o Senhor. Não se preocupe. Aleluia. Versículo 32. Por que não se preocupar, pastor? Jesus disse aqui, pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso. Pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso. Por que não ter preocupação? Porque a ansiedade é uma característica de pessoas que não conhecem a Deus. Então, se é uma característica de pessoa que não conhece a Deus a fundo, eu não posso permitir que a ansiedade more no meu coração e fique na minha mente ali perguntando o que vai ser, o que vai acontecer, porque isso é característica de coisas que os pagãos fazem. Sabe por quê? Tem pessoas aí que guardam milhões e milhões, que não gastam, que fazem um monte de coisas, porque eles são ansiosos, eles vivem preocupados, eles não têm segurança, eles não têm paz, eles não conseguem dormir normalmente, precisam de remédios para dormir. Por quê? A ansiedade é uma característica de pessoas que ainda não conhecem o Deus que nós servimos. É forte isso, é duro isso, mas é uma grande verdade, porque se nós conhecêssemos, ou se nós conhecemos o Pai que nós servimos, meu querido, minha querida, você vai dormir tranquilo, você não vai precisar de calmante, você não vai precisar de nenhum remédio para ajudar você a descansar e parar o seu coração, porque você sabe a quem você está servindo, você sabe disso. E para encerrar aqui, por que não se preocupar? Isso aqui, nós vamos ver no versículo final, no 33 e 34. Porque a ansiedade me impede de desfrutar o hoje. Quantas vezes você estava vivendo um dia bacana, legal, e de repente a ansiedade por algum motivo tomou conta do seu coração e você perdeu aquele momento? Não conseguiu desfrutar daquele momento. Momento bom que você estava tudo ali para dar certo e você não conseguiu desfrutar, porque a ansiedade, a preocupação de coisas futuras ou passadas tomaram o seu coração a ponto que você não conseguiu desfrutar o hoje, o agora. Jesus está dizendo aqui para nós, aqui em palavras simples e profundas, não se preocupem, sabe por quê? O amanhã pertence a Deus, mas hoje é presente para você. Talvez você esteja se preocupando, pastor Adriano, mas mês que vem, talvez o mês que vem não venha. Talvez o mês que vem não venha, assim como o amanhã pode não vir. Mas a minha esperança não está no mês que vem, na minha empresa, no meu chefe, no meu patrão, ou naquilo que pode os meus olhos alcançar e ver. A minha fé está firmada em um Deus que cuidou do ontem, que cuida do hoje e já provisionou o amanhã, seja nesta terra ou na terra que mana leite e mel. Se eu dormir essa noite e quando acordar estiver com o Senhor, meu irmão, pode ter certeza, não vou estar nem um pouco arrependido, não vou estar nem um pouco mais preocupado, porque as preocupações cessarão. Oh, aleluia. Você pode chamar o Deus de Pai. Feche os teus olhos. Eu vou fazer um exercício com os irmãos. Feche os olhos. Você vai respirar bem fundo assim. Faz aí. Respira bem fundo. Mais uma vez. Bem fundo, mais fundo que você puder. Respira bem fundo. Inspira e expira.
Nós vamos fazer a primeira respiração e você vai dizer assim: meu Deus é o meu Pai. 1, 2, 3. Meu Deus é o meu Pai. Agora você vai fazer novamente isso, do fundo da sua alma. 1, 2, 3. Meu Deus é o meu Pai. A ansiedade vai embora. A preocupação vai embora. Oh Espírito Santo, Tu és o nosso Pai. Oh, aleluia. Alabashanda calabas. Em Ti nós confiamos. E é no Senhor que a nossa fé está. A ansiedade, as preocupações não abalarão mais as nossas vidas. Porque nós já entregamos os nossos caminhos ao Senhor. Confiamos nele. E tudo mais Ele fará. Você pode ficar de pé comigo? Oh, aleluia. Você pode adorar esse Deus? Você pode adorar este Deus, esse Senhor. Você pode tributar ao Senhor a melhor adoração que você pode fazer nessa noite. Você pode rasgar o seu coração nessa noite ao Senhor, dizendo: Senhor, eu entrego todas as coisas nas Suas mãos, e como eu entreguei já todas as coisas, inclusive a minha vida, em Tuas mãos. Não é preocupação, não é ansiedade que vai me tirar a paz, que vai me tirar o sono, que vai me tirar a fé, que vai me tirar a esperança, porque eu sei que o Senhor tem todas as coisas no Teu controle. Oh, aleluia.